Bem, quero esclarecer nesse vídeo aqui duas questões importantes que me vem chamando a atenção e que alunos, seguidores vêm me pedindo algum esclarecimento, apesar de que eu já comentei algumas coisas a respeito da questão da crise institucional no Estado brasileiro. E agora nós estamos aqui no Carnaval de 2017 e o goleiro Bruno, ele ganha o ar da liberdade e isto vem causando uma certa polêmica na mídia. Eu ainda não verifiquei detalhes técnicos do porquê dessa soltura, mas nós vamos chegar lá nessa questão dessa postura do Supremo. A primeira questão, né, e será que tem a ver a relação entre a liberdade do goleiro Bruno, a corrupção no Estado, a crise institucional do Estado? Isso é que nós vamos tentar entender, né? Muito tem se falado sobre uma infiltração comunista no Brasil e mais recentemente pós Constituição de 88, né, com essa retomada dos grupos estrangeiros do bloco China-Rússia, principalmente, uma disputa muito grande aqui na América Latina, no Brasil, a disputa sempre foi o bloco China-Rússia, né, e os fabianos, socialistas fabianos europeus. Mais recentemente entra nesse circuito o famoso socialismo, sociedade aberta, como assim é chamado, que tem como expoente financiador o seu famoso George Soros, que inclusive tanto investiu na carreira e não só na campanha de Barack Obama e Hillary Clinton. Diga-se passagem que Barack Obama e Hillary Clinton já eram fiéis discípulos de Saul Alinsky. Inclusive está na biografia de todos dois passagens pelas fundações Alinsky, e a própria dissertação de curso de Hillary Clinton é dedicada a Saul Alinsky, o Gramsci norte-americano. Então, essa disputa, que não é muito fácil de identificar as vertentes, porque ora elas se confundem, ora elas parecem que são inimigas, e de fato isso acontece, né? No momento em que interessa, essas forças se unem, no momento que elas estão chegando a alguma situação de poder, elas rivalizam entre si para ver quem senta naquele trono, naquele momento, né? Quem leva a melhor. Muito bem. Então, o Brasil e a América Latina sempre foi alvo predileto dessas organizações, né, desses grupos que vão se organizar para que essas empreitadas pudessem dar certo. E agora, recentemente, pós o regime de 64, regime que tentou, né, uma intervenção militar que tentou impedir, e de fato impediu, que
a Rússia viesse, na época a União Soviética, viesse a tomar conta do Brasil e da América Latina, por muito pouco não fez, né? Então, de lá para cá, de fato, houve uma releitura a partir dos ensinamentos gramscianos, mas eu acho que nós não podemos colocar tanta vitória assim nesse modelo gramsciano, porque, primeiro, que a ideia de filtração não é autenticamente gramsciana. Ela já vem desde os cátaros, ela já vem desde as heresias, que o marxismo, inclusive, lá no século XIX, é um dos desdobramentos. Não vou me estender nisso agora, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que fez parte da formação do tal ambiente acadêmico, do mundo acadêmico brasileiro, o marxismo. O senhor Florestan Fernandes, um dos papas do marxismo no Brasil, que inclusive, como eu já disse em outros vídeos, convida o senhor Michel Foucault para participar desta organização. E é aqui, inclusive, que Fernando Henrique Cardoso conhece Michel Foucault. Numa das visitas veio também Lévi-Strauss, veio um número razoável de intelectuais europeus para contribuir para a construção da USP, que é a pedra angular, né? É a grande primeira universidade brasileira. Antes nós tínhamos escolas e não universidade, e daí surge o tal ambiente acadêmico, as universidades federais, em seguida as universidades estaduais, hoje algumas privadas, etc, etc, né? Então o ambiente acadêmico, ele nasce dentro dessa perspectiva marxista revolucionária, fosse qual fosse a vertente. Eu acho que uma coisa muito importante e que geralmente é negligenciada no modelo de ensino acadêmico brasileiro, e eu sempre me reporto a isso em sala de aula, é exatamente a maneira simplória, e eu diria até descomprometida, como é ensinado as disciplinas dos primeiros semestres, em todos os cursos, e particularmente nos cursos de Direito, né? Quando existe esse compromisso, ele é um particular do professor ou da professora, disciplinas que muitas vezes são utilizadas até para ensaiar carreiras acadêmicas, né? E são exatamente as disciplinas de filosofia, teoria geral do Estado, as sociologias, as antropologias, as teorias gerais do direito, às vezes também IED, Introdução ao Estudo do Direito, enfim. Essas disciplinas, elas são exatamente a porta aberta, e foram a porta aberta para a entrada da visão neomarxista no direito brasileiro, e fazer da sala de aula um local de aparelhamento político, né? E é aquela velha história: se você não conhece o leão, você não sabe o que é o filhote de leão. Se você não conhece o leão, te mostra um filhote de leão, você vai imaginar qualquer coisa, que é uma onça, que é um gato, que é um jaguar, mas você não vai imaginar que é um leão, porque você não conhece o leão. Então, as pessoas, por não estudarem marxismo, mesmo os professores, particularmente os da nova geração, né? Não só eles, mas não identificavam que quando estavam falando de direito progressista, né? Direito alternativo, abolicionismo penal, né? Interpretação progressista da Constituição, né? Argumentação jurídica, né? As teorias da argumentação jurídica, eles não percebiam que, ou percebiam e assim coadunavam, que na verdade estavam trazendo para a sala de aula novas vertentes de um direito, ora,
forte característica marxista, principalmente já nas vertentes da escola de Frankfurt, grande influência do senhor Jürgen Habermas, que logo veio influenciar os teóricos da teoria da argumentação, se afastando de uma suposta hermenêutica tradicional e conservadora, burguesa, e assim como também não perceberam que essas interpretações mais alargadas da Constituição, se afastar do texto, aquelas críticas pequenas que costuma se fazer ao positivismo jurídico no século XX, como se o positivismo jurídico do século XX, como se o neocantismo de Kelsen fosse a mesma coisa que o positivismo de John Austin, por exemplo. Então começa a se fazer um emaranhado, uma confusão teórica, tudo em busca exatamente de se tirar a qualquer preço aquele ordenamento jurídico que estava voltado para proteger o Estado de Direito e a segurança jurídica, faces de uma mesma moeda, e introduzir pouco a pouco, através do relativismo e através de quebrar a lógica do sistema jurídico, introduzir o relativismo jurídico, tão aplaudido por tantos professores e juristas brasileiros, até que esse relativismo, de forma negativa, bata a sua porta. Então, a penetração nas instituições brasileiras, elas se deram das mais diversas formas. E nesse sentido, a esquerda brasileira fez uma leitura do Estado que eu confesso até que a princípio eu nem imaginei que eu acompanhava essa leitura, essa literatura, e nem imaginei que essa literatura ela tivesse um projeto, um plano tão ambicioso. Eu confesso que a princípio eu fui inocente, eu pensei mesmo que estava se fazendo ali uma análise, por um viés esse, por um viés aquele, mas que era uma análise. Depois foi que eu vim perceber que na verdade era uma verificação, para que depois pudesse se estabelecer projetos de atuação e por conseguinte, da tal infiltração. E essa leitura, ela foi muito bem feita. Os autores vinculados aos partidos de esquerda, principalmente o PT e o PSDB, eles realmente foram brilhantes nessas análises. Não há quem concorra com eles, salvo raras exceções, alguns livros, mas não falando de tendência. Como perceberam também que no Brasil não havia economia de mercado, coisa nenhuma, e que o alto empresariado brasileiro sempre esteve de alguma forma vinculado ao Estado e às benesses do Estado, às tais licitações, obras públicas, etc. Nesse que alguns autores chamam de capitalismo de laços, não foi difícil aplicar uma estratégia de Lenin, em que Lenin diz, no livro dele chamado O que Fazer, onde Lenin diz, olha, quando você der o golpe e aplicar o comunismo, a ditadura comunista, a primeira coisa que você tem que fazer é corromper a classe empresarial. Coloque ela na sua mão, porque é a única classe que pode bancar um contragolpe. É a única classe que pode destruir a implantação da revolução. E foi exatamente isso que foi feito no Brasil. E foi fácil fazer. Por que foi fácil fazer? Porque exatamente já havia um histórico de uma república muito frágil, A Rede Globo sempre tentou colocar aquela coisa da democracia consolidada. Eu nunca acreditei nisso,
Nunca acreditei nisso. Porque você não pode ter uma democracia consolidada com uma estrutura republicana frágil como a nossa, inclusive corrompida. Então, por isso, foi muito fácil dominar as estruturas do Estado, mapear onde é que estavam os principais cargos dentro dessa arquitetura institucional e ocupando esses cargos com prepostos do partido e das suas ONGs revolucionárias, para que essa infiltração pudesse ser feita e o resultado logrado. E aí você tem, de fato, há uma diferença entre a corrupção anterior e a corrupção posterior à chegada do PT? Sim. Uma é mais ou menos criminosa do que a outra? Não. Uma está mais enquadrada no tipo penal do que a outra? Não. Todas, nesse sentido, são iguais. A diferença é na dimensão ideológica. O novo modelo de corrupção era uma estratégia de poder. Era uma estratégia em que o partido, e partido no sentido marxista-leninista, o príncipe, no sentido gramsciano, iria permanecer no poder ad infinitum. Se essa Lava Jato não estourasse, com certeza o PT iria se perpetuar seguramente por mais pelo menos meio século aqui no Brasil. Porque ele tinha garantido os dois extremos. A classe alta, a Lava Jato está mostrando como, a classe baixa, através das suas inúmeras bolsas, das suas inúmeras benesses, das suas inúmeras tentativas de cooptar e de criar militância. A classe média exatamente iria, e como está, carregando a sua cruz com o próprio ensinamento do Sr. Karl Marx no Manifesto Comunista. Como liquidar a classe média? Empobrecendo a classe média. Como? Através do aumento de impostos. Você não pode corromper a classe média com licitação, nem a classe média precisa das suas bolsas, das suas esmolas de militância. Só tem um jeito de você acabar com a brincadeira da classe média, que atrapalha você implantar a dialética revolucionária, porque ela está no meio e o conflito não se concretiza, porque ela está ali no meio, atrapalhando o conflito entre os dois extremos, a tal burguesia e o tal proletariado. Como é que você faz isso? Marx diz: empobreça, proletarize a classe média. Então daí nós temos um conjunto de fatores que pode parecer, esse conjunto pode parecer desconectado, principalmente quando eu cito exemplos isolados, mas são apenas exemplos mesmo, ilustração. Como eu sempre digo, hoje nós temos cada vez mais um direito penal regulamentador do crime, do que de fato um direito penal inibidor do crime. Um direito penal em que as pessoas temem cometer o crime porque temem as sanções, as combinações previstas nos artigos do Código Penal. O que nós estamos vendo, na verdade, são os próprios tribunais, nas suas diversas instâncias, assim como juristas, partindo para aderir, defendendo cada vez mais silenciosamente, sem assim o falar, mas evidentemente, o famoso abolicionismo penal, que não passa de uma teoria neomarxista, anarquista, tem aí uma mistura dessas duas vertentes, e sendo ela, inclusive, muito influenciada pelas obras do Sr. Foucault, que também teve uma forte tendência neomarxista e depois, posteriormente, parte
para uma forte tendência anarquista, uma forte tendência de abolir todas as normas, acusando as normas de preconceito, fossem essas normas morais ou jurídicas, e por isso vamos abolir essas normas e vamos criar uma sociedade sem norma, porque uma sociedade sem norma é uma sociedade justa e igualitária. Esta é uma das essências da teoria do Sr. Foucault, que inclusive está no seu livro Vigiar e Punir, que é uma das bíblias do abolicionismo penal e que as pessoas aqui no Brasil parece que leem e não entendem, né? Ou entendem e estão defendendo realmente, como o Sr. Foucault defendia, que participava de um movimento revolucionário, né? O abolicionismo penal não é só uma teoria acadêmica, né? Onde se defende mesmo, né, a extinção do direito penal e o fechamento dos presídios. Aquele velho argumento, o presídio não ressocializa, enfim, aquela coisa toda. Isso no Brasil cai como uma luva, né? Então nós temos uma série de crises que parecem fatiadas, que parecem isoladas dentro desse universo, desta relação Estado e sociedade, mas não. Faz parte de um mesmo projeto. Destruir o modelo de Estado existente no Brasil e, consequentemente, o modelo de sociedade, daí porque tanta inversão de valores, penetrar nas escolas, porque fazer dos adolescentes militantes revolucionários, que ao invés de estudar são preparados para não ir para a escola e se revoltar contra os seus próprios pais, e etc, etc, né? Então, esse projeto ele é importante porque se o Brasil não for destruído, se essa máquina, esse Leviatã brasileiro ele não for desmontado, não vai se implantar o projeto neossoviético, que já está previsto aí e em andamento, URSAL, União Republicana Socialista da América Latina, através da doutrina Pátria Grande, né? Nesse sentido, volto a chamar a atenção para as instituições que compõem o universo jurídico, a responsabilidade dessas instituições, das pessoas que compõem essas instituições, né? Para as instituições policiais, para as pessoas que compõem essas instituições, que dentro do seu livre pensar e dentro do seu livre querer, estudem o que estão reproduzindo. Aprendam, primeiramente, o que é um leão, para não ficar em dúvida quando encontrarem um filhote de leão. Para não ficar por aí reproduzindo discurso revolucionário, que quando a destruição bater na sua porta, você não vai gostar do que vai acontecer. É melhor você estudar realmente o que queriam os revolucionários, o que queriam as pessoas que estavam incomodadas com o modelo judaico-cristão do direito, a influência do cristianismo no direito, porque tanta ânsia de destruir esse modelo de direito, né? Porque tanta ânsia em pejorar agora uma Constituição que até bem pouco tempo ela era chamada de Constituição Cidadã, e agora é chique, mesmo que você não entenda nada da Constituição, é chique falar mal da Constituição brasileira. É claro que está em vista aí o projeto bolivariano de se criar uma Constituição bolivariana e que com certeza não virá protegendo os nossos direitos e garantias individuais, tal como está previsto atualmente no 5º artigo da nossa Constituição. Preste bem atenção a essas minhas observações e este meu alerta, porque, como depois do Carnaval as crises voltarão a emergir na imprensa, né? Daí porque a necessidade de você articular alguns pontinhos para que você possa ter um melhor entendimento e capacidade de análise do que está acontecendo no nosso país e o que é que significa e as raízes dessa nossa crise institucional do Estado. Muito obrigado pela sua atenção.